Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Luciano Scala, pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo seminário teológico Vale de Bênção. Recentemente me fizeram uma pergunta sobre paternidade espiritual. Exatamente isso, se nós precisamos de um pai espiritual. Esse termo é um termo que ele tem se tornado mais comum recentemente, não é um movimento antigo, é um movimento recente. Ele tem uma proporção maior nas igrejas de linha neopentecostal, também nas igrejas pentecostais, mas muito mais nas igrejas neopentecostais. E qual que é a ideia? É de que nós precisamos de alguém que faça esse papel do nosso pai espiritual. Alguém que te aconselhe, alguém que te oriente, alguém que faça uma cobertura espiritual, por mais que eles digam que paternidade espiritual não está relacionado à cobertura espiritual, mas tem sentido. Se você pega os termos e você vai ouvi-los falando acerca disso, você vai perceber que a paternidade espiritual ela está também relacionada a uma cobertura espiritual. Bom, qual que é o meu ponto de vista? Acerca deste assunto, qual foi a resposta que eu apresentei? Que nós não precisamos de uma paternidade espiritual. Nós não precisamos que alguém faça esse papel de um pai espiritual. E alguém vai dizer, pastor, mas não é uma prepotência? Não seria prepotente dizer que a gente não precisa de uma paternidade espiritual? Não. Do meu ponto de vista, não. Quando a gente lê, por exemplo, a carta do apóstolo Pedro, a epístola de Pedro, primeira epístola, no capítulo de número 2, Pedro vai dizer que nós somos sacerdotes. Que nós somos sacerdotes de Cristo. Quando a gente lê, por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer que nós não precisamos de mediador. E o grande problema de nós olharmos para a paternidade espiritual como algo necessário, porque em muitos casos essa paternidade ela assume um papel de uma espécie de um sacerdote cristão. Sacerdote é uma imagem que a gente encontra em outras religiões, encontra no judaísmo, lendo as páginas do Antigo Testamento, mas quando nós encontramos, por exemplo, um relato lá aos Hebreus, do autor desconhecido aos Hebreus, ele vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote e que nós não precisamos mais desse mediador. A função de um aconselhamento, a função de cobertura espiritual, vamos usar esse termo, essa função é uma função do Espírito Santo. Quando você pega, por exemplo, as cartas, o Evangelho de João, João vai dizer que quem faz essa função é o Espírito Santo, é o Paráclito, conforme ele cita lá, é o Espírito Consolador, que vai nos ensinar. Se você pega lá João 14, é o Espírito Santo que vai nos ensinar acerca de todas as coisas. Pastor, mas o Espírito Santo não vai usar alguém? Ele usar alguém não significa que essa pessoa é um pai espiritual para mim. Um dos argumentos que aqueles que defendem a paternidade espiritual é pegar os textos de Paulo, onde Paulo, por exemplo, chama Timóteo, Tito, Onésimo, ele chama eles de filhos. Outros pegam, por exemplo, a Epístola Universal de João, que João se refere à igreja com o termo filhinhos. Então eles mostram essa relação deles chamando Paulo, chamando João de pai, e eles chamando de filhos, mas não tem nada a ver com paternidade espiritual. É muito mais a utilização de um título. Eu posso chamar alguém de pai, de repente, pela experiência, por ser mais maduro que eu, por conhecer mais do que eu posso chamar de pai, mas não significa que exista essa função no mundo espiritual de paternidade espiritual. Esse que é o grande, no meu ponto de vista, o grande dilema para compreender a paternidade espiritual. Eu entendo alguém chamar alguém de pai, eu entendo.
Alguém que nem seja o pai dele, o pai dela, a mãe dele ou a mãe dela. Eu entendo, chama de pai, chama de mãe, talvez por um respeito, talvez por um vínculo afetivo, mas isso não significa a paternidade espiritual, nos termos que se é aplicado em muitos lugares. Infelizmente, o que nós temos visto são muitas igrejas, são muitos líderes usando dessa prerrogativa de pai espiritual e decidindo, por exemplo, se a pessoa deve ou não deve trocar de carro, se ela deve ou não deve mudar de emprego, se deve ou não deve engravidar, se deve ou não deve fazer aquela viagem, e acaba-se em abusos, escravizando a pessoa dentro da igreja. Então, no meu ponto de vista, existe um perigo muito grande de se fazer a pessoa dependente de uma outra pessoa, de uma outra criatura que é tão falha como ela. Quem eu escolho para ser o meu pai espiritual? Quem que eu posso olhar e dizer, esta pessoa, ela preenche requisitos necessários para ser o meu pai espiritual? Então nós temos um pai. Se você pega Efésios, Jesus está lá citado que Deus é o nosso pai, está lá em Efésios capítulo 1, versículo de número 2. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que nós devemos chamá-los de Pai. Ou seja, nós temos um Pai, que é o Pai Nosso, é o Pai de todos, que é o nosso Deus. Sendo assim, é totalmente descartável alguém que tenha comunhão com Deus, alguém que é cheio do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, ter a necessidade de ter alguém como seu pai espiritual. Não, nós não precisamos de alguém para ser o nosso pai espiritual. Essa função, ela já foi dada ao Espírito Santo, nos consolar, nos confortar, nos orientar, nos ensinar. Por mais que Deus possa usar pessoas como instrumentos de bênção para a nossa vida, isso eu acredito totalmente, mas não exerce função de paternidade espiritual. Esse é o meu ponto de vista, é essa resposta que eu dei quando me perguntaram acerca de paternidade espiritual. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Inclusive, eu peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube, procure aí Luciano Scala, Vale de Bênção, tem muitos outros vídeos e com certeza vai te ajudar na tua caminhada cristã, tá bom? Beijo no teu coração, fique na paz, Deus te abençoe.